Meus pais chegaram em Vila Bela em 55, portanto, 3 anos depois que o governo redescobriu Vila Bela. E o pai, como era um visionário, ele começou a fazer o papel de Estado. Fundou uma missão cristã, evangélica, e aí, com o apoio das igrejas na Holanda, na Alemanha, ele começou a trazer roupa, muitas vezes até comida não perecível, e distribuir para o nosso povo lá, né? Fazia esse lado social. Aí ele também contactou com índios Nambiquara, índios Parecis, índios Cinta Largas, em Rondônia. Fez esse primeiro contato, que sempre tinha uma rivalidade muito grande entre os índios Nambiquaras e o povo, a população de Vila Bela. E no segundo ano que ele estava lá, ele apaziguou, trouxe os índios para dentro do quintal da casa dele, chamou as lideranças de Vila Bela e fizeram o apaziguamento entre os dois povos. Então, assim, é uma história rica, muito bonita, né? E aí, o que faltava lá? Faltava tudo. Não tinha hospital, não tinha posto de saúde, não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha nada. Então, a missão conseguiu trazer bioquímico da Holanda, conseguiu trazer enfermeira, primeiro da Suíça, depois uma holandesa. Através desse contato dos seus pais? Através deles. E aí surgiu a necessidade de um hospital. O pai começou a construir uma olaria, onde eu, quando moleque, a gente amassava o barro para fazer tijolo, telha. Tem que trabalhar com os mesmo. pés. Né? Começou cedo. Infelizmente, hoje tem uma lei que criança não pode trabalhar. Tem que trabalhar. Aprende a dar o valor ao trabalho quando criança, quando adolescente, né? Para você ter uma ideia, o governo da Holanda resolveu financiar a construção do hospital. O embaixador da Holanda foi lá, ficou uma semana em Vila Bela, lançou a pedra fundamental, levou o recurso para o pai construir o hospital. Mas a cerâmica era fábrica de tijolo, era Cáceres. Como que não tinha estrada? Não tinha estrada, acho que como transportar? Como transportar e um tempo danado para chegar até, né? Vamos ter que fazer a nossa olaria. Da olaria passou para um mais moderno, que foi uma pipa, que já era puxado por cavalo. Aí você parou de amassar barro com o pé. Aí parei de amassar, mas aí fazia o cavalo era você. Aí a gente fazia o tijolo, a telha, enfornava, desenfornava, né? E fomos construindo o hospital. Aí como que vamos equipar o hospital? Aí a missão, a diretoria da missão na Holanda descobriu que na Suécia tinha uma organização não governamental que a cada 5 anos, que era por lei, os hospitais tinham que trocar tudo, que é para poder girar as fábricas, e essa organização passava nos hospitais, pegava o equipamento, dava uma melhorada neles e doava. E doava para o terceiro mundo. Então, chamado. O primeiro equipamento do hospital que chegou em Vila Bela é tudo veio da Suécia. Veio da Suécia. Nem Cuiabá tinha equipamento que nós tínhamos lá, de tão moderno que era. E aí, assim, foi crescendo. Outro fato, o pai se embrenhou naqueles sertões lá, junto com amigos da localidade, né? Salvador, João Camargo, enfim, pessoas que hoje já nem existem, não estão mais entre nós. Emprenhou a pé, a canoa, para poder contactar com os índios. E aí um dia ele, bem cansado, de repente olhou para cima e um jato passou lá, soltando aquela fumacinha branca, e Deus falou para ele: eu vou te dar um avião. Aí ele falou com os companheiros, falou: Deus está me falando que vai me dar um avião. Aí o pessoal riu e tal, né? Aí ele foi de férias para a Holanda. Isso antes do hospital ou depois? Antes do hospital. Porque tinha muita gente morrendo de malária, de doenças. Existia a necessidade de um hospital? De um avião? Sim, exato. Não tinha estrada, né? Então, antes do hospital. Aí o desejo do hospital nasceu também em função de que o pai levava muitas vezes as pessoas doentes para Cáceres ou para Cuiabá. E naquela época não tinha o SUS, tinha o INPS. INPS. Que
organizado da seguinte maneira: 10% dos leitos hospitalares era para indigente. Então, os hospitais, esses 10 leitos, sempre estavam ocupados. Aí o pai trazia o trabalhador lá sem condições e falava: eu já trouxe até aqui, fiz a minha parte, agora faz a parte de vocês. E muitas vezes, por desumanidade, eles deixavam a pessoa morrer na porta do hospital, mas não internava. Então vamos lá, vamos organizar a ordem Depois desse fato, cronológica. Então, isso. Vamos organizar. Então, o seu pai primeiro sentiu a necessidade do avião pelo fato de não haver um hospital em Vila Bela. Não tem meio de comunicação, não tem meio de transporte também. Era Porque único... Cáceres já tinha, por exemplo, Lacerda já tinha hospital? Lacerda nem existia. Nem existia? Não. Então são quantos quilômetros? Só Cáceres, né? Só Cáceres. Né? Quantos quilômetros de Cáceres a Vila Bela? 230... Não dá... 300 quilômetros. Agora Uns você 350 quilômetros mais ou menos. Imagina... Agora imagina sem estrada. Não, imagina numa estrada de chão na chuva. Não ia. Não. O correio naquela época, Douglas, era feito no lombo de burro. Levava-se 15 dias para chegar em Cáceres, despachava as cartas e tudo mais, e 15 dias para voltar. Tinha que ter um avião mesmo. Entendeu? E aí, como é que foi a história do avião? Aí a história do avião foi o seguinte: o pai foi para a Holanda, as igrejas se organizaram, fizeram campanha, compraram um aviãozinho pequeno de 4 lugares, um Cessna 175, eu acho. E esse aviãozinho está em Chapada dos Guimarães, um colecionador comprou para guardar de relíquia. Tem toda a história descrita desse aviãozinho. A rabeta, aquela rodinha atrás, né? E era o teco-teco. Era o teco-teco. Era o teco-teco. O verdadeiro teco-teco. O verdadeiro teco-teco. Aí ele trouxe esse avião encaixotado da Holanda até Paranaguá, no Paraná, levou em Curitiba. Ele não sabia pilotar. Então ele fez o brevet em Curitiba, montou o avião em Curitiba e de Curitiba veio para Vila Bela. Calma lá, ele pilotando, ele fez o curso pastor, missionário, construtor e piloto de avião. E aí? Aí ele veio pilotando para Vila Bela e não tinha GPS naquela época. Seu pai era lenda mesmo. Não tinha GPS mesmo. Era um mapa aberto e bússola, era o único instrumento que tinha de navegação. E aí você ia olhando. Eu fui muitas vezes, viajei no avião com o pai, eu era o leitor do mapa. Pai, tem um rio aqui. Esse rio como que chama? Tal. Nós estamos Você era o navegador dele. Navegador. Que Lila, a gente se perde viajando com o GPS do celular, cara. Agora imagina com mapa. Então é assim, aí de tanto trazer pessoas e ver pessoas morrer, ele falou: não, nós temos que construir um hospital. Aí construiu o hospital que está lá até hoje. Hoje é reconhecidamente um dos melhores hospitais da região. É filantrópico. Bem equipado, né? Bem equipado. Nós temos um convênio do município com o hospital, né, que ajuda a manter o hospital, mas o hospital também é mantido por doações, faz-se o leilão do gado todo ano. Né? Ainda recebe recurso da Holanda? Não, da Holanda não. Porque a Holanda chegou num ponto que ele falou assim: olha, nós demos a vara e ensinamos a pescar. Agora o peixe vocês têm que pescar. Essa aí já é obrigação do governo de vocês aí para cuidar da gente, né? E aí é isso mesmo. A verdade é essa. Nós não podemos ficar numa eterna dependência de fora. País da Europa. E hoje que já deu até desenvolveu um pouco mais, né? Exato. A região já pode depender do estado. Exato. Então vai. Se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber as notificações, tá?